Em relação à aromaterapia, se quiser fazer mais perguntas. Ah, Teta Healing, peraí, tem mais uma pergunta aqui. Para agendar uma consulta de aromaterapia e Teta Healing, dá sim. O Teta Healing a gente pode fazer tanto online quanto presencial no consultório. E aromaterapia também, né? Como eu já falei. E a gente pode fazer, se a pessoa se interessa, né? Pacotes de tratamento que a gente pode fazer tanto o Theta Healing quanto a aromaterapia, quanto o consulto de endócrino também. Para quê? Para que a pessoa seja tratada como um todo, né? Seja bastante integralizado o tratamento. Obrigada, Carminha. Ela falou que está sendo muito esclarecedor. Obrigada. Eu acho que o objetivo é esclarecer mesmo, né? Porque as pessoas não têm noção do que é tudo isso, né? Às vezes eu falo, olha, é legal fazer o tratamento, mas as pessoas não têm noção, né? E quando eu começar a dar os cursos, né, se vocês se interessarem, é legal para a pessoa conseguir se tratar em casa. Como, da mesma maneira que eu fiz, né, quando eu procurei o curso de aromaterapia online, eu falei, como é que eu vou me tratar? Eu vejo tanta informação inadequada. Porque eu queria me cuidar nessa área. Eu tinha tantos olhos em casa e não sabia o que fazer. E daí, quando eu descobri esse mundo, eu falei, nossa, esse mundo é muito maravilhoso, muito lindo, né? E uma coisa interessante da aromaterapia, quando eu falei que menos é mais. Quando você vê um livro de aromaterapia ou estuda aromaterapia, muitas vezes os aromaterapeutas que são cuidadosos com a parte ecológica, o que eles falam? Exemplo, essencial de rosa. É caríssimo. E as pessoas falam, nossa, mas por que óleo essencial de rosa? Tem alguns frascos que custam R$ 1.000, tá? Uma gota tem assim, milhões de pétalas de rosas. Então, as pessoas têm que colher as pétalas de rosas. Em 1 litro de óleo essencial de rosas, em torno de 2, 3 toneladas ou mais de toneladas de pétalas de rosas. Então você imagina, tem que colher na hora, levar para o destilador na hora para tirar o melhor óleo possível. Óleo essencial de jasmim. O jasmim, muitas pessoas sabem que o jasmim sambaca ele abre à noite. Aquele cheiro maravilhoso. Aquele odor que deixa a gente inebriado. E o jasmim sambaque, qual que é o óleo de mais qualidade que você consegue tirar dele? É quando você tira à noite. Então imagina, você tem que ir lá meia-noite, quando o jasmim abre, colher o jasmim, que é uma coisa rara e maravilhosa. Você tem que colher, ir lá, colocar no destilador e colher aquele óleo. Por isso que é um óleo caríssimo também. Então, quando a gente fala que não é para usar grandes porções e ficar lá jogando um monte na água e tomando, é também para proteção da pessoa e também para proteção da natureza. Mais alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Que hoje é mais light. Deixa eu ver o que mais que eu posso dar de informação para vocês, que seria interessante. Em relação à endocrinologia. A endocrinologia, eu sempre tive essa crença, tá? Mesmo antes de fazer residência médica de endócrino, que as glândulas, por livros que eu estudei, né? Que eu sempre gostei de estudar essas questões mesmo de chakras, desde sempre, né? Que é uma coisa que eu até queria falar. Quando eu tinha os 11, 12 anos, eu já me interessava por essas coisas, não é uma coisa de agora, né? Da aromaterapia eu não sabia, mas eu gostava de estudar o efeito de plantas nas pessoas. Eu já ficava na sala fazendo imaginação que tinha uma bola de energia, que eu estava jogando aquela bola de luz para o universo. Eu estudava sobre pirâmides, sobre chakras, sobre terapia de imposição de mãos com energia, que era chamado Reiki, desde que eu tinha 11 anos de idade. Então não é uma coisa nova para mim. Então eu sempre tive a crença de que a endocrinologia tivesse tudo a ver com isso. Por quê? A endocrinologia, as glândulas, elas têm a ver totalmente com os chakras, né? Aqui na cabeça, né? Então a gente tem aqui o chakra coronário, que tem a ver com glândulas endocrinológicas, né? Nós temos aqui hipotálamo, temos aqui a pineal, temos a hipófise, que tem este chakra aqui também frontal. Aqui o chakra laríngeo tem a ver com a tireoide, né? Daí eu tenho o chakra cardíaco, que
tem a ver com questões hormonais também, que a gente não pode desvincular, que tem a ver com essa questão aqui do pâncreas também, baço pâncreas, a questão também do primeiro chakra, que tem a ver com Kundalini, com as energias basais do ser humano, básicas. O segundo chakra, que é o chakra que a gente fala que fica na região genital. Então, sempre tem a ver os chakras com os pontos energéticos nossos, vinculados às nossas glândulas. Então, quando a gente tem um desarranjo glandular, sempre tem a ver também com questões de desarranjos dos chakras, tá? Uma pergunta. Câncer de tireoide. Oi, Magali, boa noite. Câncer de tireoide, posso tratar com óleo? O câncer de tireoide, obviamente, né? Tem que tratar também com a parte médica padrão, que é cirurgia, né? Fazer o tratamento com radioterapia. Você pode fazer tratamento também com levotiroxina, porque você tirou a glândula tireoide, tem que fazer o tratamento de reposição. Então, nunca a área médica é deixada de lado, mas pode sim tratar. Só que daí tem que ver qual é a questão que você teve o câncer de tireoide. Então, assim, qual a correlação com a sua vida? Então, a consulta de aromaterapia é boa por isso. Tá, vamos ver, abordar a sua vida. O que que aconteceu? O que que foi acontecendo durante a sua vida que te levou a ter o câncer? Né? Então, por exemplo, de mirra vai tratar hipertiroidismo, hipotiroidismo. O chakra laríngeo pode ajudar. Mas, às vezes, tem outros óleos essenciais também que podem te ajudar, dependendo da causa da sua vida que levou a ter esse câncer, tá? A Ana Cristina está perguntando: podemos dizer que a aromaterapia remete ao início da medicina? Sim, porque no início da medicina a gente usava o quê, né? As plantas para tratamento. A pessoa macerava, fazia chás, né? Muitas vezes de formas assim, totalmente empíricas. A aromaterapia, hoje em dia tem muito estudo científico, tá? Não pense em você que a aromaterapia não tem comprovações científicas. Tem vários compêndios mostrando trabalhos científicos hoje em dia. Tem congressos de aromaterapia integrativa no mundo todo. Então as pessoas falam assim, é uma coisa totalmente empírica. Não. Lógico que tem a ver com questão do empirismo inicial, assim como muitas coisas de ciência. Por exemplo, a rede alternada na física, né? Foi criada como? Então, cara, foi fazendo coisas empíricas, né? O Tesla, né? Coisas empíricas para achar um caminho. Falar, esse caminho aqui, nossa, eu consegui fazer rede alternada, né? Então, se o cara não tivesse pensado naquilo, tivesse feito testes, não teria rede alternada hoje. Então, a gente tem que admirar essas pessoas que criaram essas ideias para que o mundo se transformasse no mundo de hoje. Se não fosse aquele carinha que ficasse na garagem lá, tentando descobrir como é que fazia o computador, a gente não teria o que a gente tem hoje, né? Então, acho que o pensamento nosso sempre tem que ser essa abordagem. Não ficar criticando os testes que as pessoas fazem, quando testes são bons, obviamente, né? Não são testes para machucar o próximo. Porque a gente é um ponto que a pessoa fala, nossa, daqui vai evoluir. Então as pessoas criticam muito as coisas novas. Nossa, isso aqui é um absurdo. Tá, daqui 50 anos aquilo ficou até obsoleto, porque já até se perdeu, porque já não funciona mais. Né? A nossa mente não pode ser fechada para as coisas novas. Tratamento da aromaterapia pode ser feito com pessoas de todas as idades? Sim, de qualquer idade. Outra pergunta: óleo essencial, tem óleo essencial de dama da noite? Tem sim, tem sim. Óleo essencial pode ser feito de qualquer planta, né? Só que é lógico, existem óleos essenciais que eles já estão amplamente estudados. Então, quando a gente vai comprar um óleo essencial, às vezes num site, você vai encontrar alguns sites que tem alguns mais básicos, que é o que a gente está mais acostumado, que usa no dia a dia, que a gente tem mais conhecimento científico de como utilizar e para que ele serve, e de quais as doenças ou questões emocionais que ele vai tratar melhor. Mas tem muitos óleos essenciais. Você entra no site lá do Fabian Laszlo, tem quinquilhões de óleos essenciais.
Tem até da sucupira branca, que é tirada da Amazônia, né? Tem óleos essenciais brasileiros maravilhosos. Esse da sucupira branca, por exemplo, é utilizado muito para a pessoa entrar em meditação profunda. E é lá da Amazônia. Óleo de sândalo, que é tirado da madeira sândalo, ele é muito utilizado por monges para meditação. Muito utilizado. Bom, a gente está com mais ou menos 1 hora de podcast, né? Eu não quero cansar vocês. Se tiver mais alguma pergunta, eu estou aqui para responder, né? Então, vamos ver. Acho que é isso, acho que eu respondi todas as perguntas, né? Faz mais ou menos quase 1 hora que a gente está conversando. O que eu deixo para vocês agora é meu carinho, tá? Eu quis fazer esse podcast para mostrar o que eu sinto de verdade. Fico emocionada porque eu sou apaixonada pela vida, apaixonada por tratar as pessoas, apaixonada por ideias novas, coisas modernas, mas também trazendo as coisas boas do passado, tradicionais para agora. Então não é porque é uma coisa antiga que é ruim, não é porque é novo é ruim. A gente pode usar o novo com as coisas do passado que são maravilhosas e fazer tratamentos muito, muito bons. Tem outra perguntinha. Alinhando os chakras, qual é o reflexo no corpo? Sim, no Theta Healing a gente faz alinhamento dos chakras, tá? O Theta Healing, ele tem muitas abordagens, muita coisa mesmo. O Theta Healing, ele consegue, além dessas questões de mudanças de crenças, alinhar todos os chakras, para que a pessoa tenha um equilíbrio maior. Eu vou te dar um exemplo. Medicina chinesa. A medicina chinesa, ela trabalha com os elementos, né? Elemento água, madeira, elemento fogo. Por quê? Esses elementos têm tudo a ver com os nossos chakras, com o centro de energia. Então, tudo é vinculado. A gente fala assim, vamos separar em blocos, mas tudo é vinculado. Então, por exemplo, se você tem um problema aqui no coração, no pulmão, se você está muito depressivo, o que a gente afeta? O que é afetado muito quando está depressivo? O pulmão. A pessoa começa muitas vezes a ter pneumonias, câncer de pulmão, começa a ter asma, né? Então, essas questões de depressão têm muito a ver com o pulmão. Covid, por exemplo. Todo mundo falava que na época de Covid a pessoa ficava com uma tristeza profunda quando tinha Covid. Então, nada é à toa. Então, quando a gente trata um chakra, por exemplo, aqui, né, dessa região, você vai tratar o seu coração, o seu timo, vai tratar o seu pulmão. O timo é um órgão muitas vezes esquecido, que na infância ele cresce e ele produz vários anticorpos com o objetivo de melhorar a imunidade e também trabalha com questões de crescimento. Mas no adulto não trabalha mais com o crescimento, mas sim com a parte imunológica. Então, por exemplo, a pessoa tem um tumor de timo. Ela muitas vezes tem questões vinculadas a esse chakra, né? O cardíaco, né? Então a gente sempre tem que abordar esses conhecimentos que eu gosto muito como um todo. Então, assim, a aromaterapia tem a ver com Theta Healing, que tem a ver com a medicina, com a endocrinologia, obviamente, mas que também tem a ver com questões, por exemplo, do xamanismo, né? Que é muito interessante o xamanismo, essa abordagem também. Que eles falam assim, olha, vamos buscar no xamanismo, que são as crenças dos indígenas, muito interessantes, a tratar com seus animais de poder. Então, tem indígenas, por exemplo, que fazem trabalhos de empoderar a pessoa com seus animais de poder. Então, uma pessoa, por exemplo, se seu animal de poder naquele momento é, por exemplo, um leão, é um tigre, para que ele vai servir na sua vida? Para te empoderar de alguma forma que você está precisando. Uma vez eu estava lendo sobre animal de poder que era cobra, serpente. Eu fui entender por as pessoas têm medo de cobra, falam mal de cobra, né? Umas coisas nesse sentido. Mas a cobra é um ser primordial da natureza. E a cobra, o que ela nos ensina? Ela nos ensina a ter flexibilidade. Ela tem o veneno e tem a cura. Porque
O veneno da cobra também vira cura. O Butantan faz a cura, né? Que são aqueles soros, né? Antiofídicos. Então, Botox, por exemplo. Tem Botox que é tirado de veneno de cobra, que a gente usa muito hoje em dia, né? Nós temos a cura na cobra, esse animal, e também o veneno. Como é que a gente vai usar de animal de poder pra gente? Pro bem ou pro mal? Então, vamos utilizar pro bem. Tudo na vida é escolha. Acho que é isso. Acho que eu não tô vendo mais perguntas. Então, como programar a mente subconsciente? O Theta Healing, ele trabalha muito isso, né? Tem que fazer como entra em contato, no final vai colocar o telefone aqui do consultório, dá para fazer online e dá para fazer também presencial. Então, a gente vai induzir a pessoa a entrar na onda teta, a pessoa permite que a gente faça o tratamento, vai numa conversa bem tranquilo, não é nada de hipnose, tá? A gente vai conversando com a pessoa, vai cavando as crenças limitantes e trata a mente dela, induzindo a mente dela a tirar aquela crença e colocar uma outra no lugar. O Theta Healing funciona dessa forma. Então, eu queria muito agradecer a vocês por vocês terem me prestigiado, terem me ouvido, terem feito perguntas. Agradecer aos meus amigos, pacientes, a minha família, meu namorado, todo mundo por estar aqui me dando esse apoio. E ouvindo a minha história, as pessoas que já conhecem a minha história também estarem aqui me dando apoio de qualquer forma. E se precisarem de mim, entrem em contato. Logo, logo vão ter esses cursos também, que eu vou falar sobre aromaterapia associada com a parte médica, de uma forma simplista para as pessoas entenderem. E agradeço aqui a Rosa, que está dando parabéns. E eu que agradeço muito a vocês, porque esses conhecimentos que eu vou adquirindo ao longo da vida, porque eu gosto muito, se eles não forem compartilhados e não servirem para tratar as pessoas, né, para que seriam? Para que eles ocorreriam? Então, eu quero aprender muito mais na vida, eu aprendo muito com vocês. Vocês me ensinam muito também. Eu sempre falo aqui no consultório como eu aprendo com os meus pacientes. Fazendo esse podcast, eu aprendo muito com meus colegas, aprendo com as pessoas. E dou boa noite para vocês de coração. E agora a gente vai finalizando, tá? E um beijo de coração para vocês todos. Boa noite.